Léo, tá preparado? Tô preparada. Tá sempre, né? Sempre. Eu falo preparado e ele fala, tô preparada. É pra causar conflito mesmo. Vamos às regras do nosso Donos do Jogo. Eu e a Ticiane vamos fazer perguntas pra você. Depois de cada resposta, você vai escolher uma carta. São 3 opções possíveis. Uma quantia em dinheiro, um desconto do valor do prêmio ou uma foice. Se aparecerem 3 foices durante o jogo, o público escolhe se vai te salvar ou vai te tirar do jogo. E o jogo termina quando todas as perguntas forem respondidas ou se o valor de R$10.000 for atingido. E para começar, Léo Áquila, você escolhe jogar comigo ou com a Ticiane primeiro? Claro que é com você. Comigo? Dúvida? Então, está no ar os Donos do Jogo. Léo, aqui tem as minhas perguntas. Você pode escolher uma dessas cartas, por favor. Ok. O seu objetivo é chegar em R$10.000, mas teve gente que saiu daqui devendo. Ai, meu pai. No meio artístico, Léo, muitos homossexuais não se assumem publicamente. O fato de você ter assumido a sua homossexualidade e até uma aparência feminina prejudicou a sua vida profissional? Sim, prejudicou. No entanto, eu não fiz por vaidade, eu fiz por necessidade. Eu precisava ajustar a minha imagem à minha mente, porque quando eu olhava no espelho eu me chocava com um conflito de identidade. Tudo que está por fora, que as pessoas enxergam hoje, é o que eu já via desde que eu me entendo por gente. Então, entre ser bem-sucedida profissionalmente, o que com muita garra eu estou conseguindo driblar e estou conseguindo chegar lá, alcançar meus objetivos, e ser feliz na minha vida pessoal, eu optei por ser feliz com o meu espelho. Feliz e também fazendo bastante sucesso. Amém. Você já recebeu alguma proposta indecente para se dar bem na carreira artística? Muitas. Tipo? Sexo por dinheiro, fazer algo, geralmente envolvendo dinheiro, né? Mas eu nunca aceitei porque, independente do que as pessoas enxergam por fora, por dentro eu tenho certeza que Deus me vê de outra forma e é essa visão na minha vida que interessa. Eu sou muito religiosa, apesar de tudo, e eu digo que eu sou uma biba que quer ir para o céu, então eu tenho que ser decente. Você já fez o teste do sofá para conseguir trabalho na TV? Ninguém nunca quis também. Não, eu não fiz. Por quê? Como assim ninguém nunca quis? Não, eu tô brincando. Você propôs? Não, já tive proposta, sim, mas eu tenho princípios, eu tenho uma profissão, eu tenho talento, eu tenho que valorizar as coisas que Deus me deu para fazer jus ao trabalho de Deus, né? Eu não posso conseguir as coisas fáceis, não. Você acha que tem muito homossexual no armário dentro da televisão? Abafa o caso, muitos. Aí. São elas que estão perguntando. Você teria coragem de falar os nomes de alguns? Eu jamais faria isso por uma questão ética, são todos colegas, eu conheço vários que não podem se assumir, inclusive de outras emissoras, daqui também, não podem se assumir. Daqui? Porque daqui também. E eles não podem assumir por uma questão... Não posso, gente. Não posso! Não posso. Não, eu acho que quem quer se assumir faz como eu. Abre o armário e sai de dentro. Até porque armário é um lugar de guardar coisas, não pessoas. Aí, Léo, gostei disso. Num programa de TV, você declarou na frente do Ronaldo Esper, estilista, né? Que ele é homossexual. Fato que ele negou. Por que você decidiu falar isso em público? Porque eu não sabia que ele escondia uma coisa que o Brasil inteiro já enxergava. Só ele não queria ver. Eu não sabia. Eu falei na maior naturalidade. Então. Ele é homossexual. E hoje em dia eu tenho até provas. Mas ele pode ter desistido. De ser? Me ensina o caminho. Como assim me ensina o caminho? Não foi uma opção? Claro que não. Se fosse uma opção, eu ia ficar com uma linda que nem essa aqui. Olha que delícia de mulher. Que maravilha. Se fosse uma opção, que ser humano é esse que em sã consciência vai optar por ser discriminado, por ser apedrejado, por ser rechaçado, só se for louco da cabeça. Se fosse uma opção, eu seria um menino muito lindo. Léo, na sua opinião, qual heterossexual da TV brasileira é o mais atraente do momento? Fora você? Fora eu, claro, lógico. Ai.
Eu sou apaixonada e já declarei esse amor a ele. Inclusive, me sinto bem à vontade para falar. O Edu Guedes. O Edu Guedes? Mas eu não acredito. Você acha ele simpático? Casaria com ele. Simpático não, ele é tudo de bom. Você não pode porque ele já é casado. Pois é, foi por isso que eu disse, se pudesse. Aliás, diga-se de passagem, o Edu Guedes é um irmão, é um amigo, é um cara super bacana e faz sucesso no Hoje em Dia. Ele é nas manhãs maravilhoso. da Record. Para quem eu mando um abração agora aqui. De vez em quando a gente se cruza pelo corredor, mas nos últimos dias eu não tenho conseguido conversar pessoalmente com o Edu, mas tem um detalhe, o Edu Guedes, deixa eu ver se está aqui, ó. Ele mandou essa caneta para mim de presente. Olha. Logo que eu comecei aqui no programa, foi no dia 10 que nós estreamos, eu ganhei essa caneta aqui do Edu. Irmão, obrigado, cara. Valeu. Um beijo, obrigado pelo Edu. presente. 2 beijos. Ô, Léo. E Léo Áquila também tá mandando beijo. Claro. Vamos ao caixa, Léo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá esse aqui. Você pode tirar uma carta, pode escolher a que você quiser, só não pode olhar. E me entrega que aí eu vou Aqui ver o que acontece. eu ganho ou eu perco? Esse é o caixa, esse é o caixa. Ai, meu pai. Ganha ou fica devendo. Você tirou 2. Elas estão grudadas. Espera um pouquinho. tá Aí, grudado. ok? Essa? É. Então vamos lá. Léo, o seu objetivo é ganhar 10 mil reais e nesse momento, mas também pode ficar perder e ficar devendo. Você ganha 600 reais. Começou bem. Comecei bem. Com quem você quer jogar Já dá agora? pra fazer a compra do mês. Já dá, né? E sobra, e sobra. Com quem você quer jogar? Comigo ou com a tia agora? Com ela. Oba. Então vamos lá, escolha uma carta, Léo. Léo, você tem 2 filhos, um biológico e um adotivo. Você nasceu homem e virou mulher. Você é mais mãe ou é mais pai? Eu sou um super pai. Eu nunca vou ser uma mãe, até porque eles têm mãe, são pessoas maravilhosas, né? E eu digo, o meu filho, uma vez ele me perguntou assim, quando eu coloquei seios e tal, ele falou assim, e agora, papai, eu devo te chamar de mãe ou de pai? Pois é. E eu peguei de uma forma muito natural, porque eu sempre criei os meus filhos para aceitar as pessoas como elas são, com as suas diferenças, porque o mundo é diverso. Quantos anos né? eles têm? Hoje, 15 e 16. E aí eu falei para eles, olha, põe uma coisa na cabeça de vocês, não importa o tipo de cirurgia que eu vou fazer e o que eu vou virar, eu sempre vou ser o seu pai. E é assim que eles me veem, um pai muito glamuroso, mas um pai. E como seus filhos lidam com sua mudança de aparência, de homem para mulher? Eles lidam bem porque não foi uma coisa tão chocante, porque não foi uma coisa assim imediata, né? Eu não deitei numa maca menino e acordei menina. Foi uma transformação feita à medida que eles fossem crescendo, eu ia fazendo alguma coisa. Fiz o nariz primeiro, depois ergui a sobrancelha. Então, foi tudo muito sutil para que a minha família, não só os meus filhos, mas para que a minha família não se chocasse com essa transformação. Eu tenho um pai que precisava entender a minha situação, que precisava aceitar. Então, tudo foi aos poucos. Gradual. Gradual. Só para você ter ideia, eu comecei minha transformação aos 20 e eu vim concluir colocando meu seio aos 40. Nossa, bastante tempo. Você é polêmica? Você censura o que seus filhos podem saber da sua vida? Ou eles têm livre acesso a tudo o que você diz e faz? A minha vida é muito, graças a Deus, muito limpa. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, pela criação que eu tive pelos meus pais, muito decente. Então eu não tenho nada de errado na minha vida, nem uma vírgula. Então a minha vida é um livro aberto para toda a minha família. Muito bem. E para todo o Brasil. Você acha que seus filhos já sofreram preconceito por você ser homossexual? Já. Um pouquinho antes de entrar na Fazenda, foi até um problema que eu entrei lá muito preocupada, porque eu sempre resolvo todos os problemas dos meus filhos. Esse não daria tempo, porque eu estava 1 dia ou 2 dias antes de ser confinada, o meu filho me manda uma mensagem pela internet falando que ia ter que trocar de escola, porque descobriram que ele era meu filho e ele estava sofrendo preconceito por causa disso. Falei, olha, se vira nesse momento, porque agora não dá mais tempo, amanhã eu vou ser confinada, eu não tenho como te resolver isso. E ele teve que mudar de escola por causa disso. Nossa, e se o filho seu assumisse que é homossexual? E ele dissesse que quer fazer uma cirurgia para mudar de sexo? Que conselho você daria a ele? Primeiro eu ia pedir para ele fazer um tratamento psicológico, que não se faz uma cirurgia dessa sem um acompanhamento psiquiátrico de forma alguma, né? Se o médico determinasse que ele tem esse problema e que ele precisa, que ele é um transexual de cabeça,
e fosse necessário, faria numa boa. Você se arrependeu de ter feito? Eu não fiz a cirurgia de transexualidade, Só no peito, né? Eu sou um transexual não operado. Fiz um tratamento psicológico para fazer a cirurgia e os médicos descobriram que eu sou mais homem do que eu estou pensando, então eu não posso fazer essa cirurgia. Muito bem. Agora vamos ao caixa, então. Pelo Você amor já de tem Deus, hein? R$600, né, Léo Áquila? Vamos ver agora se você vai ganhar ou vai perder. Ajuda essa bicha, meu pai. Ai, ai, ai. Uma foice pro Léo Áquila. Que horror. Vai passar essa foice aonde? Foice, com Dependendo de onde 3 for. foices, você sabe que o telespectador decide se você continua ou não no jogo. Aff, que horror. Você quer jogar com quem? Brito Júnior. Vamos lá! Você está escolhendo aleatoriamente, de acordo com a ordem alfabética. Mais ou menos como na fazenda. Vamos lá. Aqui. Ô, Léo, por medo de rejeição ou preconceito, alguns homossexuais escondem da própria família a sua orientação sexual. Quando você contou à sua família isso? E como é que foi naquele momento a reação deles? Você falou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar. Então, eu tinha sofrido um problema lá no Capão Redondo, que era um lugar muito simples. Ainda é um lugar muito simples, apesar de todas as mudanças. E eu fui criada no Capão Redondo, né? Num determinado dia, eu estava voltando da escola, 11 horas da noite, e um grupinho de amigos amigos entre eles lá, umas 6 pessoas, uma meia dúzia lá, resolveu brincar, se descontrair. Acho que estava um TED no bairro, né? Vamos brincar de apedrejar uma biba. E me agrediram, e eu cheguei em casa com pedras, e eu cheguei em casa muito machucada, e foi o dia que esse segredo se tornou insustentável. Não tinha condições de passar mais quase 18 anos, que eu já estava com quase 18, mais 18 anos segurando esse segredo, sem saber exatamente se aquilo era uma doença, se era um problema, se era... Eu não sabia direito o que era aquilo, não tinha essa informação. E aí eu reuni os meus pais e falei, olha, eu preciso falar com vocês, tá vendo esses machucados? Esses moleques já mexem comigo há muito tempo, eram agressões verbais, né? E depois eles começaram a me empurrar na rua e agora eles resolveram me apedrejar. E eu tive que contar para os meus pais o motivo, porque eu não aguentava mais segurar aquilo sozinha. Eles não faziam a menor ideia? Não, quer dizer, se faziam também, ninguém tocava no assunto. Esse assunto era tabu na minha casa. Faziam porque eu sempre fui muito efeminada, lógico, mas pai finge que não vê, mãe finge que não vê e deixa a vida tomar conta. Aí né? você teve que contar. Tive que contar. O meu pai imediatamente não entendeu. A gente teve uns problemas durante anos, eu e meu pai, para a gente entender. E hoje nós somos super amigos. Meu pai é minha vida. Assim como eu também fiquei 10 anos sem falar com o meu irmão mais novo. Hoje também somos muito unidos. A minha mãe é mãe, né? Claro, entendeu não, aceitou imediatamente e disse que me apoiaria para sempre. Não é fácil contar para os pais, não é fácil assumir. E acho que os gays não devem fazer isso se a família não está ainda preparada. E essa é uma pergunta que tem também para você aqui. Você sofreu preconceito dentro da própria família por ser homossexual? Sim, inclusive acabei de falar, fiquei 10 anos sem falar com meu irmão mais novo por conta de um preconceito quando eu me assumi. Mas eu tive que ter tolerância e entender que eles também não estavam preparados para saber aquilo, eles não sabiam lidar com isso. Né? Na verdade, nós que somos gays é que temos que ter mais tolerância com a família do que a família com a gente. A gente tem que ajudar a família a entender que ser gay, calma, não é o fim do mundo e pode ser a solução dos problemas, porque toda mãe e todo pai que tiver um filho gay jamais vai morrer sozinhos. Alguém da sua família tentou se aproximar do Léo Áquila depois que ficou famoso para tirar alguma coisa, sei lá, dinheiro, prestígio, alguma coisa assim? Alguém que antes te rejeitava? Não, toda a minha família sempre foi maravilhosa comigo. No começo eu recebi algumas críticas, mas entendo que era porque as pessoas não tinham realmente conhecimento do que era ser um homossexual. Naquela época, a gente não tinha o esclarecimento que a sociedade tem hoje. Não existia parada gay, não existia esse movimento gay que é forte, não existia nada disso. O armário estava lotado nessa época. O armário estava muito cheio, transbordando. Mas a minha família sempre foi muito generosa comigo. Você em algum momento teve vergonha de ser homossexual? Muito, eu passei a minha vida com vergonha de ser homossexual, mas isso não era um sentimento que vinha de dentro para fora, era uma coisa que as pessoas me fizeram sentir vergonha, né? Eu fiz muitas promessas, Brito, para não ser gay, eu virei evangélica, eu fiz 1000 coisas, passei a minha vida de joelhos pedindo a Deus para que eu tivesse enganado, que eu
em algum momento da minha vida, percebesse que não, eu não sou homossexual. Mas porque eu achava que ser homossexual era um horror. Mas porque colocaram isso na minha cabeça. Quando eu descobri que, olha, não é bem assim, né? É uma coisa mais tranquila do que as pessoas pensam. Daí eu me aceitei e hoje eu não sinto vergonha de nada. Léo, nesse momento, no caixa, você tem R$600, que foi a primeira carta que você tirou, e mais uma foice. Se saírem mais 2 foices, aí o público vai decidir se você para ou se você continua. Tá indo muito bem. Vamos ao caixa. Ai, santo Deus. Tira mais uma pra mim, por favor. Enquanto eu escolho aqui, eu quero mandar um beijo pra Hobbit Moon, que tem me vestido, viu, gente? Eu fiquei devendo isso pra ela. Arrasou. Vamos ver aqui como é que fica a sua situação. Atenção, Léo Áquila, você tem 600, né? Então, em função dessa carta aqui, você vai ficar devendo R$50. Perdeu 650, mas o jogo é assim, pode virar. Com quem você quer jogar agora? É com quem que eu joguei? Vamos revisar com ela. Comigo? Vamos lá. Que carta você quer? Se dinheiro chama dinheiro, eu tô ferrada. Vou sair daqui pobre devendo ainda. No momento. Vamos lá, Léo. Sua irmã morreu de infarto enquanto você estava confinada na fazenda. Sua mãe pediu à Record que não lhe contasse. Sua mãe agiu certo ao não permitir que você fosse informada? Absolutamente correta. Minha mãe é uma mulher guerreira e sábia. Pode não ter cultura, mas sabedoria essa mulher tem demais. Ela sabia que se ela me contasse, eu não hesitaria em sair. No mesmo instante, eu perderia tudo, se fosse preciso, para dar o meu ombro para minha mãe chorar. Porque foi o que ela faria por mim também. É o que ela faria por mim também. E ela sabia que estar na fazenda era uma coisa importantíssima para minha carreira, uma projeção que talvez eu não tivesse outra oportunidade. E o que poderia fazer pela minha irmã, se ela já estava morta? Ressuscitá-la? Oh, não sou Jesus? Não poderia fazer nada, eu só sairia para consolar a minha mãe. Mas como ela foi forte o suficiente, então ela agiu corretamente, me deixando viver esse grande sonho de Cinderela que foi a fazenda na minha vida. Então você tocaria o sino para sair da fazenda? Na hora. E você se dava bem com a sua irmã? Ela aceitava a sua orientação sexual? Então, eu sempre me dei muito bem com toda a minha família. E essa minha irmã, ela era muito simples. Imagina uma pessoa que não tinha boca para nada. Ela, sabe, pessoa que concorda com tudo, que acha que tudo tá ótimo. Não sabe dizer não. Oi? Não sabe dizer não. E ela era assim, né? Então ela sempre foi muito amorosa, muito querida. A gente se dava muito bem. E você acredita que Angela Bismarck ficou na fazenda após saber da morte da irmã para se fazer de coitada e ganhar o prêmio máximo? Não, acho que não. Até porque nós também a orientamos muito, conversamos muito com ela. Não sai. Justamente por isso, você vai sair, você vai resolver que problema lá fora. Morreu, já foi enterrada, o que você vai fazer? Sentar no seu quarto e chorar? Chora aqui com a gente. Pelo menos você está protegida da imprensa durante esse tempo, até a poeira baixar. Você vai se conformando. Quando você sair, a coisa já está mais amena. Muito bem, vamos ao caixa então. E daqui a pouquinho nós teremos uma surpresa para Léo Áquila. Você deve R$50 e tem uma foice. É. Não faz Agora, essa cara. Você perde R$1.500. Nossa, Léo. Começou bem, mas aí, de repente, foi virando. E agora Só você tem dívida nesse negócio? tá devendo muito já essa altura do campo. Vamos virar esse jogo aí. Você Agora- daqui muito pobre. Não vai, não. Você Tenho quer certeza jogar que você vai com quem virar. agora? Com Brito. Então vamos lá. Atenção, Léo Áquila. Escolhe uma ficha. Essa aqui. Vamos às perguntas. Você é um dos homossexuais mais famosos do Brasil. Graças a Deus. Assumiu publicamente a sua orientação sexual. Com que idade você descobriu que você era homossexual? Na verdade, nós descobrimos que eu era gay quando a minha mãe estava grávida. Ela foi tossir e saiu glitter de dentro dela, purpurina. Aí minha mãe falou, ixi, é drag. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, desde que eu me entendo por gente, porque isso não é uma coisa que você descobre, né? Eu nasci assim e desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui apaixonada pelos meninos. Mas você não tem fotos de terno e gravata? Tem, Você aí, não teve uma claro. fase em que você... A minha mãe me vestia de menino, porque Era uma biologicamente fantasia. eu era um menino, mas aquilo pra mim era uma fantasia, né? Eu não sou fantasiada de menina hoje em dia. Eu era fantasiado de menino, é diferente, né? Mas desde que eu me entendo por gente que eu já sabia. Pois é. Aqui tem uma pergunta que era assim: qual foi a sua primeira reação quando você se descobriu homossexual? Mas eu acho que eu vou pular essa pergunta porque você disse que foi a vida inteira, sempre foi. Você aceitou a sua orientação sexual
logo ou você teve conflitos emocionais? Muitos conflitos. E sozinha, né? Isso eu sofri calada, porque não era, principalmente na minha época, não era uma coisa que você chegava para os pais e falava, olha, eu sou bicha, vamos conversar? Entendeu? Não era assim. Isso é ser homossexual, era quase um crime. Tabu, né? Um tabu dos mais pesados, né? Eu não podia. Então eu tive que sofrer muito caladinha, chorar muito, quase morri afogada em muitos travesseiros durante toda a minha vida, até o momento em que eu fui agredida fisicamente e não pude mais sustentar. Para quem você disse, para que pessoa você revelou primeiro que você era homossexual? Primeiro foi para um amigo que eu percebia que ele era também e falava, posso falar com você? Eu acho que eu sou também. Ele falou assim, você acha? Eu tenho certeza. Foi assim? Foi assim. E aí ele que veio me esclarecendo o que era isso, como é que se lidava com isso, como é que tratava a família, o Rosalvo, ele que me esclareceu. Em algum momento, dentro dessa sua homossexualidade, você quis ficar com mulher? Inclusive tem um filho, né? Só pode ter ficado. Só para experimentar, mas não gostei. Que idade mesmo que eles têm? O meu filho biológico tem 16. 16. Aham. 16. Eu amo vocês, mas para imitar, gente, não para fazer amor. Nossa, essa pergunta aqui. Você já teve alguma coisa com algum famoso? Não, nunca tive. Já tive propostas, já tive convites, mas eu nunca pude aceitar, até porque eu sempre fui uma pessoa comprometida desde que eu me entendo por adulta. Qual o momento mais dramático da sua vida após ter assumido essa condição de homossexualidade? Foi ter que sair do bairro que eu morava sem nenhuma estrutura. Eu tinha perdido um irmão assassinado com 9 tiros na porta da minha casa. E sempre me ameaçavam me matar também porque eu era gay e preconceitos, enfim, aquela coisa toda. E aí eu tive que sair da casa dos meus pais sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, com uma mochila de roupas e ter que me virar na vida. Esse foi o momento mais difícil, porque eu não tinha para onde ir. Mas eu fiquei com medo de ficar no bairro e morrer, os meus pais com medo de não deixar que eu saísse. E se eu morresse, eles iam ficar se sentindo culpados. Então foi muito difícil. Quando eu digo lá na Fazenda, dizia, né, porque já acabou a temporada, a 5ª temporada, assim, ô Léo Áquila, agora o Léo Áquila vai fazer, vai correr. Você ficava bravo? De jeito nenhum. Eu acho que existem formas e formas da gente tratar uma pessoa. Tem muita gente que me trata de ô Léo Áquila, mas como é o seu caso, de uma forma tão amorosa, respeitosa, que não tem o que chocar, até porque eu sou o Léo Áquila. Tá bom. Agora, quando te tratam de forma preconceituosa, aí dói. Ok, é bom saber porque eu sempre ficava pensando, ficava em conflito eu, né? Pô, será que eu chamo ele? Mas deixa eu aproveitar para esclarecer uma coisa. Fica todo mundo atrás de mim assim, mas você é ele ou você é ela? Eu sou os dois, então fique à vontade. Porque eu nunca digo que eu sou uma mulher porque eu não sou, mas também não posso afirmar que eu sou um homem não. Léo, vamos pro caixa? Eu tô com medo. Escolhe uma carta aí, não olha, me entrega. Eu já tô devendo tanto dinheiro, você vai ter que me emprestar um dinheiro, viu? Ou vou pedir pra Viviane. Rapaz, eu tô numa dureza Tem 2 ou 1 aí? Olha aqui, como é que tá a situação no caixa do Léo? Tô devendo tudo já. Quanto é que o Léo tá devendo? 1.450, né? Ele tá devendo. 1.550? Nem sei. 1.550 você tá devendo. Ai. Então, Léo, rapaz, alguma coisa você tem que fazer. Trouxe, não sei. Vou embora só de calcinha, né? Que vou ter que deixar até a roupa. Como tá a sua situação no banco? Porque, Léo, péssima! Você ganha R$1.000. Mas não é meu, só paguei a dívida. Melhorou, hein? Melhorou. Só paguei a dívida? Ainda não zerou, mas pelo menos tá devendo um pouco menos do que antes. Joga com quem agora, Léo? Com a tia. Vamos lá. Você nasceu Jadson Mendes de Lima. Hoje é Léo Áquila. É formado em jornalismo e pós-graduado em política. Já declarou que gostaria de ser presidente da República ou presidenta. Por que você tem essa vontade? Porque eu aprendi na vida, antes de aprender na faculdade, mas também revi esse conceito na faculdade, que quem não governa é governado. Então, eu tenho que ir lá realizar esse desejo, essa necessidade. Mas você acredita que o Brasil está preparado para ter um transexual como você, como presidente? Ainda não, mas eu estou ajudando a preparar esse Brasil. Se você tivesse poder, o que você faria pelos homossexuais do Brasil? Eu mexeria na educação, porque, na verdade, o nosso grande problema é cultural.
É mexer na educação, é ensinar para a criança desde pequena que nós somos todos diferentes e que essa diferença tem que ser respeitada. Como você lida com a homofobia de pessoas como o deputado Jair Bolsonaro, que diz abertamente que odeia os homossexuais e que os homossexuais não servem para nada e são promíscuos? Eu acho que de tanto ele cuspir para cima, eu tenho fé que ainda vai cair na cara dele. Porque, na verdade, não é verdade, gente? A vida é assim. Eu acho que a pessoa, quando ela não tem isso dentro de casa, não convive com isso, ela não pode ficar dando esse tipo de afirmação. Porque eu não sou uma pessoa promíscua, assim como a esmagadora maioria dos homossexuais também não é promíscua. Ele devia tomar cuidado, porque a gente tem muita responsabilidade sobre a declaração da gente, né? E se essa declaração gera algum tipo de violência, então é uma declaração criminosa, logo ele é um criminoso. Muito bem. Você afirma que quer ser presidente da República, mas vive vestido como se estivesse num palco. Dá para levar Léo Áquila a sério? Eu acho que essa fazenda veio a calhar, sabia? Porque as pessoas perceberam que por trás de todo esse glamour, que na verdade só é para deixar esse mundo acinzentado um pouco mais colorido, existe um ser humano que é um ser pensante. Eu acho que as pessoas precisam aprender a votar, e esse é um momento bem oportuno, porque não é votar por protesto ou votar por votar, é pesquisar o seu candidato. E se me pesquisarem, vão ver que eu sou mais sério do que pensam. Muito bem, vamos ao caixa então. Você deve R$550 e tem uma foice. Eu peguei logo a primeira, vamos ver. Ai, faz essa cara, mas espero que você esteja disfarçando, tá? Você ganha R$3.000. Boa, Léo! Agora já não está mais nem no prejuízo, né? Você ficou com caixa positivo. O objetivo é chegar em R$10.000. Será que você consegue? Ainda tem umas perguntas. Você vai jogar comigo? Eu não ganhei vou jogar com você. Não ganhei 2 milhões, mas se eu ganhar 10 mil vai ajudar bastante, viu? Nesse momento. Por favor, escolha uma carta. Aqui, Léo Áquila. Em entrevista à Record, você disse, aspas, meu marido não é obrigado a dormir com a Cinderela e acordar com o Dunga. Referindo-se ao fato do seu visual estar sempre impecável. Você já namorou? Ah, mas essa pergunta já apareceu antes lá. É a pergunta que se você já namorou alguém famoso, né? E você, inclusive, perguntei quem seriam as pessoas, você não quis dizer? Não, mas é porque eu nunca namorei. Já tive convites, mas não pude aceitar porque eu estava comprometida. Como é Léo Áquila no amor? Conservador ou periguete? Então, por incrível que pareça... o quê? Por incrível... Por incrível que pareça, eu sou extremamente conservadora. Eu sou muito papai e mamãe, acredita? Eu sou careta de tudo. Eu sou do tipo que não vai pra balada. Eu sou do tipo que acha que quem ama não trai. Não trai. E, então eu sou bem conservadora. Qual a maior loucura que você, conservador Léo Áquila, já fez para conquistar alguém? Eu nunca fiz loucura porque eu fui conquistada, eu não tive que conquistar. Eu fui fisgada. A bicha tá podendo, né? Ô Léo, você nunca se arrependeu de ter transformado seu corpo? Eu tive momentos de arrependimento. Tipo, momentos que eu perdia um trabalho, uma vaga para ser repórter, que é a minha profissão, né? No momento em que eu percebia que eu tinha tudo para estar trabalhando ali, não estou, eu percebo que foi por uma questão do preconceito, aí isso me dói um pouco, me magoa. Eu vou para casa, choro 3 dias e melhoro. A minha vida tem sido assim. Nesses 3 dias que eu tô chorando, eu tô arrependidíssima. Eu falo, se eu pudesse voltar, eu voltaria. Depois que as lágrimas secam, eu falo, não, eu tenho que ser eu mesma, eu tenho que, né, as pessoas têm que entender que eu não tive uma opção e que por trás de tudo isso tem um grande profissional. Um dia vão enxergar. Personalidade, bola pra frente. Você perdoaria uma traição no amor? Eu não traio, eu não concordo absolutamente com traição. Mas nem todo mundo é obrigado a pensar como eu, porque eu acho que não trair, fidelidade é uma questão de evolução espiritual. E a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo de evolução. Nem todo mundo está no mesmo patamar que você. Né? Eu já fui traída e eu perdoei, e foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter perdoado. Você nunca devolveu uma traição com traição? Jamais, isso é coisa de gente mesquinha. Não tem que devolver. Sempre fiel. Perdão é perdão, não tem que ter revanche. Você falou agora há pouco sobre aquela questão da cirurgia de sexo.
essa pergunta até já foi respondida, mas eu vou voltar. Você, em um momento, achou que deveria fazer a cirurgia e depois desistiu, né? Foi um trabalho psicológico, né? Eu fui para esse tratamento psicológico pronta na minha cabeça para ser uma garota mesmo, né? Para fazer a cirurgia de mudança de sexo. Sei. Mas esse tratamento fez eu enxergar coisas que eu não enxergava e eu acabei mudando de ideia. Hoje eu não operaria mais. Então, você se sente, como você mesmo disse, homem e mulher. Na hora que precisa é homem, na hora que precisa é mulher. Isso. Vamos ao caixa? Vou pegar a última para ver se dá sorte. Você agora está com R$ 2.450 no caixa, que é um bom número para quem Ajuda, hein? precisa chegar em 10 mil, né? Só que no meio do caminho tinha uma foice. Uma não, duas, né? Porque essa é a segunda vez que sai foice para você. E se acontecer a terceira foice, aí o público vai dizer se quer que você continue ou deixe o programa. R$ 2.450 por enquanto. Tá bom. E agora? E agora? Quem você joga? Com a Ti. Ô Ti, antes de você fazer a pergunta, pode escolher a carta enquanto eu digo isso. Daqui a pouco nós vamos ter aqui no programa da tarde uma surpresa para Léo Áquila. Tenho medo de surpresas. Será que vai ser boa? Será que... Vamos ver. Tem que ser boa. Acho que você vai ter medo dessa pergunta aqui. Você chamou a produção do seu show de burra no palco, na frente do público, e deu chilique numa parada gay de Bauru. Você é barraqueira, do tipo que não leva desaforo pra casa? Não, isso foi um caso isolado que aconteceu. Eu não sou barraqueira. Aliás, eu sou muito calma. Tanto que os meus funcionários, as pessoas que me acompanham, né? Que eu não posso nem chamar de funcionários, que hora tem, hora não tem. Colaboradores. Os colaboradores, todos estão comigo. O que está menos tempo está há 6 anos. Então é porque a gente se dá realmente muito bem. Esse negócio dessa parada gay, eu lembro exatamente porque foi a única vez que isso aconteceu. Foi um caso muito isolado que me deixaram extremamente aborrecida e isso foi verdade, aconteceu mesmo, eu não vou negar não. Até porque fato é incontestável, né? Mas foi um caso isolado e eu sou muito tranquila, né? Aliás, isso faz muitos anos, viu? De lá pra cá eu tenho estudado a minha espiritualidade e eu mudei 90% do que eu era. Esse foi o maior barraco que você já fez na vida? E único. Único? Você faz barraco para aparecer ou porque você tem o sangue quente? Não, eu não faço barraco. Isso aconteceu uma única vez, porque eu estava muito nervosa por causa de uma situação que me aconteceu de cachês, enfim, não vem ao caso. Foi um caso muito isolado. Eu não sou barraqueira, não. Aliás, a Fazenda está aí para provar isso, né? Eu passei 3 meses lá, talvez tenha sido a única pessoa que não fez nenhum barraco. Foi considerado sabonete. Sabonete. E até disse na Fazenda que eu só estou viva porque eu sou sabonete na vida real, senão eu estaria morta. Muito bem. Agora, quem são os seus maiores inimigos? Os homofóbicos de plantão, que tem vários, né? Sabe esse tipo de gente que sai na Avenida Paulista para se divertir, vamos quebrar lâmpada na cara de quem acha que é gay? Esse tipo de gente. E é, aliás, um momento muito perigoso da nossa vida, porque a gente dorme com o inimigo. Antigamente, quem não gostava de gay, declarava isso com mais tranquilidade. Eu não gosto de viado, entendeu? Não sei o quê, traveco, sei lá o que é. Chama a gente de tudo que é nome. Hoje em dia, com essa coisa de que é crime ou está se tornando crime, é politicamente correto você aceitar os gays e tal, então as pessoas se calaram, né? Aí alisam as suas costas para procurar o melhor lugar para apunhalar. A famosa hipocrisia. É. Verdade. Agora, quem é Léo Áquila quando tira a maquiagem e a roupa de festa? É um pai de família que cuida dos filhos com muita responsabilidade, que se for preciso fica sem comer pelo bem-estar dos filhos, e é um filho maravilhoso que ama os pais e daria a vida a qualquer momento por sua mãe. De 0 a 10, quanto hoje você é feliz? 7. Por quê? Porque tem uma coisa que é muito... Eu não vou ser hipócrita também, né? Falar, eu sou mega feliz. Eu sou feliz porque tem uma família que me aceita e porque eu cheguei fisicamente e emocionalmente onde eu queria, né? A minha aparência e tudo. Mas eu não posso viver trancada dentro de casa. Eu preciso conviver com a sociedade. Eu sou uma pessoa muito povo, né? E aí você enfrenta alguns problemas que ainda doem. Mas o meu maior problema é assim, eu posso sofrer qualquer tipo de coisa, mas se eu estiver trabalhando, porque eu vivo em função da minha carreira, do meu trabalho, porque eu amo fazer o que eu faço, amo televisão, se eu estiver trabalhando, eu estou nota 10 na felicidade. Se eu não estiver empregada, isso compromete bastante a minha felicidade. Muito bem, vamos ao caixa então.
Você tem R$ 2.450 e 2 foices. Tô com medo. Léo Áquila, você acaba de ganhar R$2.000. Que coisa! Tinha começado tão mal, mas agora o índice de felicidade de Léo Áquila deve partir de 7 para 10, porque já está com um bom caixa, né, nesse momento aqui. R$4.450. A gente pode parar o jogo? Não eu vou ter pode. que perder. Inclusive, eu devo te dizer que você, inclusive, corre o risco de perder tudo Então, que você eu ganhou. não quero perder. Mas também você pode dobrar o que você já tem. Pode chegar em R$10.000. Você vai jogar comigo, eu só tenho uma carta, certo? Ok. Então, vamos lá. Você declarou à Record, não queria os 2 milhões do prêmio da Fazenda. Como? Porque não estou preparada para ter esse dinheiro. Como assim? É verdade, sabia? Eu saí de lá com essa consciência, por isso que eu saí tão feliz. Tudo bem, se eu ganhasse eu ia ter que conviver, ai meu Deus, conviver com esses 2 milhões na minha conta, eu ia ter que conviver. Mas a gente sabe muito bem que por trás dessa linda fantasia de ter 2 milhões na conta, há muitos problemas. A minha família é muito simples ainda, né? A gente está batalhando por uma ascensão na vida, estamos chegando lá, estamos conseguindo, né? Fiquei famosa, que era o meu sonho desde criança e se tornou uma necessidade para que eu possa trabalhar mais. Mas eu ainda não tenho uma estrutura, uma segurança, né, de quem já tem isso de berço. E ficar milionária de repente, com todo mundo sabendo, eu fiquei com um pouco de medo, fiquei, né, não sei, fiquei com um pouco de receio. Eu preferia não ter esse dinheiro agora e ganhar posteriormente caladinha. Você tem uma família humilde. Você não acha que as pessoas da sua família podem te achar arrogante por dizer isso em relação a um prêmio de 2 milhões? Não, todo mundo entendeu e concordou. Inclusive a minha mãe falou lá num cafezinho ontem à tarde, filho, graças a Deus você não ganhou esse prêmio. Agradeça a Deus, porque Deus sabe o que faz. Ô, Léo, você colocou silicone. A gente falou sobre isso agora há pouco aqui. E aí, declarou à imprensa que vendeu um apartamento para pagar a mudança do visual. Vendeu um apartamento. Não se arrepende de ter gastado ou investido tanto dinheiro com aparência? Não, é porque essa informação, desculpa te corrigir, mas está equivocada. O apartamento que eu vendi foi em 1999 para montar um espetáculo e me lançar como artista para mídia. Sim. E eu investi tudo no Extinto Palace para poder montar um show Feitiço de Áquila, que trabalhei anos com ele, e foi isso que me projetou para mídia. Eu só estou aqui hoje por causa dessa ousadia, porque senão eu estaria mofando dentro desse apartamento. Não recuperei esse apartamento ainda, mas foi por causa disso. E todo o dinheiro, tudo que eu investi na minha transformação, se eu te falar o valor, você vai falar mentira, mas é porque os médicos me ajudaram muito e muita coisa eu fiz de graça. Você toparia fazer um filme nu, participar de um filme desses? Eróticos? É. Não aceitaria. Não aceitaria porque eu acho que isso ia destruir uma imagem tão bacana que eu venho batalhando há tantos anos para construir. Hoje eu sou uma pessoa respeitada por grande parte da sociedade brasileira, principalmente os gays e as mulheres me respeitam demais. Eu não jogaria tudo isso para fora, assim, por água abaixo, por causa de um filme, nem por R$1 milhão. Vamos ao Caixa Léo. Léo Áquila se revelando aqui no programa Deus. da tarde, dentro do quadro Os Donos do Jogo. Essa foi a minha última carta, minha última pergunta. E Léo, puxa, 4.450 e... terceira foice. E aí eu vou ser obrigado a perguntar pro público, né? Isso nunca aconteceu eu sou a primeira da tarde. foice? Primeira. Olha. É a plateia quem vai decidir. É o internauta que decide? Ah, o internauta que decide. Através do nosso chat. E a plateia, Do não? nosso chat. O internauta vai votar se quer que o Léo continue no jogo ou quer eliminar o Léo aqui. Não, porque eu dos Donos preciso do pagar Jogo. as contas, eu não ganhei os 2 milhões. Se o público decidir te tirar do jogo, aí, pô, já tá com 4.450, né? Não, mas eu tenho condições de ganhar mais, eu prefiro arriscar. A gente tá esperando aqui para ver o que os internautas vão dizer. Acabaram suas perguntas? Não, tem Ticiane mais Pinheiro, tem mais uma uma? ficha, isso. Você só pode jogar com ela porque eu não tenho mais perguntas. E a gente espera? Enquanto isso, o internauta vai decidindo. Enquanto ele decide, eu posso fazer a pergunta, então? Você deve fazer. Vamos lá. Você foi acusada por vários participantes da Fazenda e por alguns sites de notícias de ter bancado a vítima, coitadinha do reality.
Eu ouvi mesmo isso lá dentro, depois eu ouvi também aqui fora. Mas eu acho que nada como o tempo para curar todas as feridas, né? As pessoas já estão percebendo e vão perceber ao longo de muitos anos que eu pretendo passar na mídia que eu não fui vítima coisa nenhuma. É que as pessoas estão acostumadas a esconder aquilo que acontece de ruim com elas, né? Tem um certo preconceito de contar e eu não tenho, né? E eu nunca tive mesmo muitas histórias bacanas para contar. Eu vou ter a partir de agora, esse novo período da minha vida. Por isso que eu disse, né, que a Fazenda é um divisor de águas na minha vida. Da Fazenda para cá, minha vida é só felicidade. Tudo que eu conto é legal, é para rir, é para se divertir, é coisa boa, é uma conquista. Agora, até a Fazenda foi muito sofrimento e foi mesmo. Ache que é coitadinha quem quiser achar. E você sentiu atração sexual por alguém na Fazenda? Deus me livre. Por quem? Não? Deus é pai, eu não posso falar. Deus me livre. Não, tô brincando, não senti mesmo. Até porque eu entrei lá com um propósito, eu estava muito focada no meu propósito, que era chegar até a final, conquistar o público, garantir meu futuro aqui fora, saindo bem posicionada. Eu nem tive olhos e nem cabeça para nenhum rapaz lá dentro. Até porque eu não gostei de nenhum. E você sentiu vontade em algum momento de dar uma surra em alguém? Dar uma surra, bater? Eu senti vontade de dar Por quê? uma surra na Gretchen. Às vezes eu senti vontade de dar uma voadora na Nicole. Uma voadora? Tinha hora que a Nicole me irritava tanto que eu tinha vontade de dar uma voadora nela. Eu pensava, meu Deus, essa pessoa é surtada, não é possível. Depois eu acabei entendendo que era mesmo e aceitei ela do jeito que ela era. E aí nós ficamos amigos. Tanto que a gente é super amigo aqui fora. Mas a Gretchen não, a Gretchen é maldosa, é diferente da Nicole. Quem foi a pessoa mais falsa da Fazenda pra você? Dona Gretchen. E você se arrependeu de ter se exposto tanto durante o reality? Não me arrependi de nada. Eu acho, eu fiz um balanço da minha participação na Fazenda e eu acho que a minha postura na Fazenda foi maravilhosa. Eu reposicionei os travestis, os transexuais e os gays na mídia de uma maneira muito digna, muito decente. Para mim é uma honra quando eu saio assim para ir ao shopping, para ir na rua, que as mulheres me param e falam, senhorinhas com criança, minha família te adora, a gente te adora, você é linda, você é educada, você é maravilhosa. Esse é o meu grande troféu. Eu não sou lindinha? Vocês gostam de mim? Mas de verdade. Bonitinho. Ô, Brito, A plateia ama Léo Áquila. o que o telespectador decidiu? Bom, você sabe que fechou aqui, você fez todas as suas perguntas, eu também, e você tem nesse momento no caixa R$ 4.450. Mas como você tirou 3 foices, é a primeira vez que acontece isso aqui, Tinha que ser comigo. o público decide se você continua ou para no jogo. Como o jogo já terminou, Então, você perderia o prêmio se o público decidir, né, que você deve abandonar o jogo. eu perdia? Se o público decidir te eliminar. O que será que o público decidiu? Já deu Choquei. tempo pra gente ver, né? Choquei agora. Aí nós temos imagem exatamente das respostas que estão chegando, uma quantidade de pessoas, vai passando e tal. E por unanimidade, você fala muito de preconceito, eu sei, é uma bandeira, tem que quebrar esse tabu no Brasil, mas às vezes o pessoal parece que tem uma recaída, né? Respeitam, fazem o Léo chegar na final e de repente pode ter uma recaída o pessoal, Acontece. essa recaída do preconceito. E o pessoal decidiu que você... Bom, primeiro você tem que ir ao caixa. Ah, é? Não, essa não valeu, caixa. Você já foi no caixa com a Tiziane? Não, agora já tinha, a gente estava esperando a votação. Então vai ao tá caixa, por favor. ligada, e você já pode ser presidente do Banco Central. Léo Áquila, o público decidiu que você continua no jogo, e você fica com o prêmio. Então, agora sim, né, Brito? Vamos ao caixa, Léo. Isso pode ser ruim nesse momento, então. Pode, vai que sai uma carta que você perde R$ 5.000, sei lá, mas Pode tirar. vamos torcer pra não, né? Sim, não tem mais foice na história, então, né? Não, foi sim. Ai, não. gente, o que eu vou Você ter? ficou com todas Vai, as coisas. me dá. Ai, que medo. Me dá, Deixa rápido, eu pegar. rápido. Tô curiosa. Eu também tô. Léo Áquila, você acaba de ganhar R$500. Maravilha, Léo! Somei. Sensacional! Então, de 4.450, você pula para... Quanto é que ficou o caixa? 4.950. 4.950 é o que você leva? Aham. Parabéns, Léo Áquila! Obrigada. Parabéns.